Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Vou deixar meu chat aberto aqui, do ladinho. Boa noite a todos, sou Soraya Onishi. Hoje vou dar o webinar para vocês. É um webinar gratuito da Team One, com apoio da Abralo. Para quem ainda não conhece, a Abralo, Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital na Odontologia. É um webinar de dúvidas clínicas e revisão de setup de CleanCheck. Normalmente os webinars da Team One são de terças-feiras à noite, neste horário, 19h30. Oi, Miguel, tudo bom? Oi, Maria Tereza, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite. Fiz minha graduação na USP São Paulo, fiz a especialização na PCD. Oi, Cris, tudo bom com você? Fiz a minha especialização na PCD aqui em São Paulo, foi onde eu conheci o Dr. Maurício Casa, o ex-diretor clínico da Align Technology. Por ele fui convidada, então, a trabalhar dentro da Align. Entrei em 2014, fiquei até 2017 como suporte clínico, então fazia os clean checks dos doutores. E depois desse serviço, a gente migrou, então, para a Team One, onde até hoje eu faço e sou palestrante, tá? Sou afiliada também, afiliada fundadora da Abralo Digital. Oi, Vanderlei, tudo bom? Faz tempo que eu não vejo você, Vanderlei. Tá tudo bem com vocês? Para quem ainda não tem acesso direto, esse é o site esse é o Instagram da Team One, team1.one, e ali sempre tem um link da bio onde você, ao clicar nele, você tem acesso então ao site da Team One, acesso à página direta dos cursos, acesso aos serviços do TPS também, tá bom? Esses webinars, então, eles são totalmente gratuitos e eles ficam gravados. Depois de um tempo, eles sobem, então, para a plataforma do YouTube, ali onde vocês podem assistir, tá? Para assistir, então, você tem que ser um aluno Team One, e aí você faz só um breve cadastro, né, um preenchimento de cadastro bem rápido, que aí você tem acesso a esses replays, tá bom? Aí a Camila também já colocou aí para vocês no chat o site. Obrigada, Cá. Dentro do site da Team One, então a gente consegue ali visualizar cursos, TPS, Planning Center Restaurador, o contato. Nos cursos a gente tem acesso então a esses webinars que a gente dá normalmente de terças-feiras, os cursos destinados à Invisalign, os cursos do Selfie, tá? São os alinhadores da AdTech, outros cursos, cursos em andamentos, replay dos webinars e os tutoriais. Vou falar um pouquinho sobre os cursos primeiro. Esse é um curso que começou semana passada, então a gente teve a primeira aula, ainda as inscrições abertas, são alguns encontros online, então esse é um curso totalmente online, realizado de quartas-feiras, do horário do 12h30 às 14h, né, então com a Elaine Takehara e Ivana Amaral, também minha professora, nossa professora, né, Elaine? Nossa professora da especialização. Então, a gente fala de N temas. O primeiro tema, que foi semana passada, foi sobre biomecânica com alinhadores, e a gente desenvolve cada aula, uma aula que é ao vivo, e depois a revisão de setup de CleanCheck dos alunos, tá? Bem interessante. É um curso mais longo, então ele começou semana passada e ele vai até outubro, e ele tem as inscrições ainda em aberto. Esse é um curso presencial que vai ser realizado na Team One, em parceria com a Voxel Radiologia e Imagem, com o Dr. André Ito, e o Dr. Marcelo Serra, que ele é o ortodontista e o Planning Center da Team One. É um curso do dia 17 de agosto, né, à noite, então 18h30, mais ou menos 1h30 de curso e depois um coquetel de encerramento. É um curso de planejamento digital do sorriso. Esse webinar é um webinar gratuito que a Elaine vai dar no dia 24 de agosto, às 20 horas. E ela vai falar sobre a indicação dos alinhadores selfie para crianças com resultados muito positivos, né, por ser um alinhador mais rígido.
menos flexível, então, comparado às outras marcas e com resultados bem positivos em relação à expansão, principalmente em relação à expansão, tá? Vale a pena dar uma olhada. Vou falar um pouquinho sobre a jornada selfie. Então, a gente tem dentro da Team One uma educação, então, destinada à jornada selfie, que são os alinhadores da marca de tech, que é uma marca nacional, e o setor da educação para o sistema Invisalign, tá? Da jornada selfie, então, a gente tem 3 modelos. Esse modelo 1, que é totalmente online, onde a Elaine Takehara, ela fala sobre a plataforma da selfie, as características desse alinhador, o software que chama CleanViewer, sobre o centro de planejamento, ela fala sobre os attachments, os recursos, o estagiamento selfie, tá? E a jornada selfie, a jornada selfie transformação será no dia 24 e 25 de agosto, junto com a jornada selfie inspiração, tá? Então, 24 e 25 de agosto, e nesse mês, então, vai juntar tanto aquela parte inicial, que eu acabei de falar, assim como o hands-on. Então, tem a demonstração do escaneamento, a revisão guiada dos setups Clean Viewers, e também uma aula com a Paula Cristine, tá? Uma aula bônus. Então, ali vocês vão conhecer as ferramentas, que são um pouco diferentes, vocês vão dominar, né, essas ferramentas e fazer o treino, então, no hands-on, tá? 24 e 25 de agosto. Dia 1º de setembro, eu vou fazer um evento presencial na Team One, então aqui em São Paulo também. É um evento presencial de manhã e a gente vai discutir setups de clean check dos colegas. Então, quem tem setup de clean check que quiser então compartilhar conosco, né? Será uma manhã bem agradável, café com TPS. Espero vocês. E esse dia 15 de setembro é um curso também presencial, e esse é um curso bem prático, então a gente dá uma pincelada sobre todas as ferramentas do software CleanCheck, e depois a gente faz algumas tarefas, né, todos juntos, então precisa trazer o computador nesse dia, e aí eu vou passando algumas tarefas de modificação dos controles 3D, né, e também por escrito, e aí a gente faz junto. Então a Daniela Miyamoto e eu estaremos então o dia inteiro no dia 15 de setembro. Oi, Tati. Oi, Ledinha. Tudo bom? Todos os cursos com apoio da Abralo Digital tem 10% de desconto para quem é afiliado à Abralo e também para quem já é aluno da Team One. Hoje eu vou falar um pouquinho, cada vez que a gente faz um webinar eu tento trazer uma dica para vocês, então eu chamei de tips da Team One, e falar um pouquinho da diferença entre um pôntico inteiro e um meio pôntico. Aí na tela vocês estão visualizando, então, do lado esquerdo, o pôntico inteiro. Oi, Elizabeth, tudo bom? Oi. E do lado direito, o meio pôntico, né? Então, queria que vocês colocassem aí no chat se vocês sabem a diferença quando pedir um pôntico inteiro e quando pedir um meio pôntico. Primeiramente, tudo que aparece ali de cinzinha, né? Ou quando tem um espaço protético acima de 4 milímetros, o software já entende que ele precisa fazer um dente postiço, né? Então, isso é o pôntico. E para que o alinhador ele não venha colabado na região da gengiva, tá? Que seria um ponto de fragilidade e de maior retenção, tá? Existem diferenças, então, da solicitação do pôntico. O pôntico padrão da Align é o pôntico inteiro, que vocês vão visualizar algo muito semelhante com o dente que está ausente. Ok. Quando que a gente solicita o meio pôntico? Alguém consegue aí me dar um chute para mim ou falar para mim aqui no chat? O Gerson escreveu que não sabe quando que a gente solicita o meio pôntico. Vamos pensar um pouquinho, lembrar então dos conceitos dos princípios biomecânicos com os alinhadores. A gente tem 3 grandes princípios. O primeiro, empurrar, o segundo, abraçar e o terceiro, ancorar. O abraçar é o que tem mais a ver com essa situação do meio pôntico, então eu vou retornar a imagem do meio pôntico. A Tati, ela escreve que eu acho que o meio pôntico permite que o alinhador empurre mais porque tem mais plástico. Perfeito, Tati. É o princípio biomecânico do abraçamento.
Então, por exemplo, quando eu tenho uma extração de um primeiro premolar, e eu tenho a possibilidade dali no espaço protético, do espaço da extração, adicionar um pontico, e eu vou fechar o espaço da extração às custas de retração da bateria anterior ou mesialização da bateria posterior, com perda de ancoragem ou não. Se eu solicitar o pôntico inteiro, eu perco parte do abraçamento das superfícies mesiais e distais dos dentes adjacentes ao espaço da extração, tá? Então, quando eu solicito meio pôntico, olha a quantidade de abraçamento que eu ganho dos dentes adjacentes. Isso é bem importante, tá? Normalmente, como protocolo online, o pôntico é inteiro. Em que outra situação? Então, por exemplo, eu tive a perda do dente 3.6 e o dente 3.7 ele acabou mesializando, angulando, e eu preciso fazer uma verticalização desse 3.7. Nesse espaço protético, eu posso solicitar também o meio pôntico. Então, eu vou ter um pouco mais de abraçamento da superfície mesial daquele 3.7 para promover uma melhor verticalização do dente, tá? Quanto maior a quantidade de plástico envolvendo o dente, mais resultado da força aplicada eu tenho, ok? Em que situação eu solicito o pôntico inteiro? Normalmente, o pôntico inteiro eu vou solicitar quando eu não tenho grandes movimentações nos dentes adjacentes, ok? Então, dentes adjacentes que não vão se mover muito, eu posso manter o pôntico inteiro. Que outra situação que eu poderia manter o pôntico inteiro? Quando eu tenho um espaço, então eu tenho a ausência do 3.6. E o que aconteceu? Que o 2.6, durante um período, ele acabou extruindo por falta de um antagonista. E durante o meu setup de clean check, meu planejamento é a intrusão do meu 2.6, que é o antagonista. O ideal, nesse momento, se eu não for mexer muito nos adjacentes, seria colocar um pôntico inteiro nessa região do 3.6 para promover o maior número de contato com o dente antagonista que eu quero intruir. Ok? Então, em casos de intrusão de antagonistas ou quando eu não vou movimentar muito os dentes adjacentes ao espaço protético, eu mantenho o pôntico inteiro, tá bom? Lembrando sempre dos princípios biomecânicos com alinhadores, tá? E é possível, então, preencher o pôntico estético? Sim, é possível preencher o pôntico através de resina. Então, normalmente, que tipo de resina? Posso usar uma resina de restauração mesmo. Aplico ali um furo, um orifício. Nesse orifício é um orifício de retenção mecânica. Aplico com uma broca esférica, faço o furinho, deixo a resina extravasar, aplico a resina internamente, deixo ela extravasar para a parte externa, né? Fotopolimerizo. Além essa retenção mecânica com orifício, eu posso aplicar um pouco mais de resina nessa superfície cervical, porque aí eu tenho duas retenções dessa região do pôntico. Normalmente, o pôntico mais anterior, a gente acaba preenchendo com resina, os pônticos mais posteriores, a gente deixa sem preenchimento, tá? Lembrar que tanto a representação dentro do setup de clean check como a forma do alinhador é diferente da guia de erupção. Então, o pôntico, ele não se altera do início ao final em termos de ajuste de oclusão. Ele, conforme a gente vai fechando o espaço da extração, ele vai diminuindo no sentido mesiodistal. A guia de erupção, a gente permite, então, que durante o tratamento, essa guia vai se ajustando no sentido vertical e às vezes anteroposterior para adequar melhor a erupção passiva daquele dente que a gente escolheu para a guia de erupção. Tá bom? A representação também é diferente dentro do clean check, fica esse dente fantasminha, e a guia de erupção é possível ser solicitada, então, para pacientes que estão na modalidade que é o FIRST, destinado para crianças, assim como para pacientes que estão na modalidade Comprehensive, os jovens, tá? Já nos adultos a gente já não consegue pedir, tá bom? Como que a gente solicita, então? Então, essa foi a dica de hoje. Lembra vocês que cada vez que tiver um pôntico ali dentro do seu setup, verificar se eu tenho abraçamento ou não, se eu posso, então, pedir como meio pôntico. Então, é exatamente assim que a gente escreve.
trocar o pôntico do dente 1.4 e 2.4 por meio pôntico, tá? Essa é a solicitação, ou em inglês half pontic. Ok, pessoal? Tá. Como que eu solicito uma revisão de CleanCheck para Timoana? Então, eu vou lá em TPS Orto e tem alguns ícones ali para solicitar. Eu tenho o TPS como consultoria, eu tenho avaliação de novos casos, que é um serviço gratuito, eu tenho o TPS VIP Web e o TPS do Sandaia. A avaliação de caso, então, é um serviço totalmente gratuito, você clicando nele, você pode, então, solicitar, através das fotografias ou radiografias, perguntar qual que é a sua dúvida em relação a esse caso. Normalmente são dúvidas em relação à modalidade ou previsibilidade, necessidade de uma ancoragem esquelética, tá? A revisão de setup de CleanCheck, ele é um serviço pago, pode ou não ter exclusividade com o consultor, você adiciona o nome do paciente, o PID, que é o número do paciente, a Camila está colocando ali já o link direto para esse serviço, e você coloca as suas dúvidas sobre esse caso clínico, e esse caso ele vai ser revisado do início ao final, tá? E a comunicação, então, é feita com os consultores Elaine Takihara, Fernanda Ciotti, de Campinas, e a Luciana Westing, aqui de São Paulo, todas ortodontistas que têm, na sua prática clínica, experiência com o sistema de alinhadores. E a comunicação, então, é feita por essa plataforma, então, toda já direta através do site, tá? Não é por e-mail, então, através desta plataforma. Assim que elas fazem as revisões, elas postam aqui que dia que foi feita a revisão, se tem alguma notificação, elas escrevem, vocês recebem essa mensagem, assim como vocês podem responder. E fica um bate-papo parecido com esse, e aí você faz as suas colocações e as consultoras respondem a vocês. E a consultoria VIP é um pouco diferente, então são 25 minutos de compartilhamento de tela, é uma consultoria VIP web, né? Então a gente compartilha a tela com vocês, onde a gente pode tirar dúvidas clínicas, dúvidas de andamento de um caso, a gente pode tirar dúvidas sobre o setup, eu faço as modificações do setup ao vivo, vocês observam o resultado, e são aqueles 25 minutos que a gente pode trabalhar quantos clean checks forem possíveis dentro daquele tempo, tá bom? Então, é diferente porque a gente não revisa até o final o setup de clean check, então a gente tem esse momento para fazer essas revisões. Eu vou fazer hoje uma revisão com vocês da doutora. Espera só um pouquinho, tá, pessoal, que eu vou tirar o compartilhamento agora. Só um pouquinho. E hoje eu vou fazer uma revisão de um setup da doutora Thais Fortinguerra, que me cedeu esse clean check. Só um pouquinho. Agora eu vou compartilhar. Vejam comigo se vocês estão conseguindo visualizar a página do clean check. Tá tudo bem aí para vocês? Tá bom. Vou deixar o chat aqui do lado, só para eu poder enxergar o que vocês estão me perguntando. Ok, vamos lá. Primeiro, queixas da paciente. A principal queixa da paciente é o apinhamento, tanto anterior, superior, como anterior e inferior, tá? Ela teve uma extração recente de uma raiz residual nesse espaço do dente 1.5, tá? E o objetivo da paciente é repor ali um implante e depois uma prótese sobre implante. No arco inferior, ela tem a presença dos sisos, é um pouco recente, então, as extrações do siso, apesar de já ter realizado do outro lado, tá? Tem uma mordida cruzada na região de 2.5 com 3.5 e um pouco também do molar. Tem discrepância de bases ósseas, a gente pode ver que a mandíbula no transversal já é maior que a mandíbula maior que a maxila, tá? A queixa não é em relação ao estreitamento do sorriso, mas sim na questão do apinhamento. Ela tem uma mordida profunda, tendendo mais um padrão braquifacial, diz não ser apertadora, tá?
E a intenção, então, de corrigir essa região, principalmente a questão estética do apinhamento. Ah, Quando eu isolo, então vamos observar, então, primeiro a documentação da paciente, tem uma exposição de incisivos boa, dá para enxergar já a atresia em alguns dentes, principalmente, já dá para enxergar um pouco do tórax vestibular de coroa e palatino de raiz dos primeiros molares, principalmente, tá? Aqui ela já tirou essa raiz residual da região de 1,5, então já está liberada para fazer a movimentação, e eu vou abrir um pouco a panorâmica da paciente. Eu vou dar um zoom, tá? Tem a endo ali no segundo molar inferior direito, as raízes, não dá para enxergar muito bem aqui na região, mas me parecem raízes de incisivos bem finas, bem delgadas, talvez alguma distorção da panorâmica. Tem uma discrepância já de tamanho de cabeça de mandíbula também, talvez provavelmente uma mastigadora unilateral direita. Ali ela tinha um pôntico, né? Então, não sei se é um cantilever aqui, para substituir esse espaço, tinha uma raiz residual que já foi removida, e o objetivo é ainda manter o espaço para um futuro implante, tá? Tentar fazer, a doutora me pediu para fazer um setup, então, tentando manter o dente 1,8 e o 4,8 no local. Então, vamos tentar dessa maneira. Já dá para enxergar o giro do premolar, não está muito nítido, algumas pequenas curvaturas de raiz, talvez desse premolar, uma leve dilaceração, talvez uma periapical ali, talvez ela tenha, né, a periapical, para a gente ter um pouquinho mais de detalhe sobre essa região. Na teleradiografia, a possibilidade, então, de vestibularização dos incisivos existe, ela confirmou isso para mim, então, um pouco mais de vestibularização. Ela tem um padrão braquifacial que dificulta um pouco a movimentação, então talvez um destravamento da mordida seria interessante, tá? Nada muito evidente o que a gente precisa tomar tanto cuidado. Quando eu aperto play, observem o arco superior, então eu vou apertar o play, são 50 estágios ativos, né? Então isso a gente consegue também visualizar o local dos estágios através da aba estágios, painel de estágios, e a gente percebe uma movimentação simultânea, todos os dentes se movimentando ao mesmo tempo. Diferente dos movimentos sequenciais, que a gente enxerga barras segmentadas, não contínuas dessa maneira. Então, todos os dentes estão se movimentando ao mesmo tempo durante todos esses 50 estágios. Outra coisa que a gente consegue observar, na tabela de movimentos dentários, quem é o movimento líder, né? Então, por exemplo, aqui no arco superior, eu estou na tabela de movimentos dentários, no arco superior não tem nenhum dente sublinhado. Quando eu vou para o arco inferior, os dentes, o dente 4,4 ele recebeu duas medidas sublinhadas, então a relação à rotação são 58,8 graus de rotação mesial desse dente, que é bem considerável, tá? E uma inclinação para bucal da coroa de 4,5 graus também, tá bom? Esses dois movimentos desse dente é o que estão ditando a velocidade de tratamento. Então, movimento líder é aquele que, quando a gente então põe o mouse sobre os dentes que apresentam esse risquinho branco embaixo, ele já fala ali, movimento líder. E esses são os dentes que vão ditar a velocidade do tratamento. Então, por causa deles, ou dele, né, nessa questão é o 4,4, é o que o tratamento está levando 50 estágios, tá bom? Se eu abrir mão desse movimento, então se eu não quiser rotacionar esse dente, certamente esse dente, esse tratamento, ele vai diminuir a quantidade de estágios, tá? Outro lugar que eu consigo ver quem é o movimento líder é clicando aqui em TMA. Eu tenho dois ícones, que é a avaliação do movimento dentário, que me dá bolas azuis para movimentos moderados, de dificuldade moderada, assim como pretos, que são de dificuldade avançada. E mesmo dentro desse botão do TMA, eu tenho os movimentos líderes. Então, movimento líder, né? Deixa eu só tirar então esse e ver se aparece o movimento líder.
Ué, tá falhando o movimento líder. Quando eu clico aqui e clico em movimento líder, aparece aqui para mim como se fosse uma sinalização de um oval, uma sinalização oval, e que me dá ali a indicação que aquele é o movimento líder. Aqui tá, alguma coisa está falhando, aparece a avaliação de movimentos dentários, mas os movimentos líderes não aparecem. Então, eu posso checar movimentos líderes dentro da imagem virtual, dos meus modelos virtuais, assim como dentro da tabela de movimentos dentários, através dos dentes sublinhados em branco, ok? Ok, arco inferior. Então, a gente percebeu que o arco superior, durante o tratamento, ao apertar o play, tem um grau de expansão, tem o movimento de rotação dos molares, movimento de rotação dos incisivos, principalmente na região de incisivos. Vou tirar essa avaliação. Eu tenho a correção da rotação dos dois centrais. Observem que durante o play abre um pouco de espaço na mesial e na distal dos incisivos centrais para auxiliar ali na rotação, ter um pouco mais de abraçamento e depois o fechamento dos diastemas. Ok. No arco inferior, a mesma situação, então eu tenho um apinhamento com uma retrusão dos incisivos, uma lingualização dos incisivos inferiores, eu tenho uma vestibularização com rotação dos laterais, vestibularizam, ganham diastemas entre eles, principalmente na região de caninos e pré-molares, e depois eu recuo. Então, existe um movimento de vai e vem. O movimento de vai e vem é o movimento protocolo da Line para a correção de apinhamento, tá? Preciso ou não aceitar esse movimento de vai e vem? Não necessariamente. Quando que eu não vou aceitar o movimento de vai e vem? Quando existe alguma queixa periodontal, né? Então, isso vai ser traumático para o movimento dentário ou por uma questão de trauma. Então, quando a gente observa da vista anterior, de baixo para cima, né? E eu aperto o play, se existe alguma questão de trauma, então eu estou vestibularizando incisivos inferiores, e eu não tenho overjet para essa vestibularização, observem que aqui quase cruza em algum momento, encosta na incisal dos incisivos superiores e depois recua, tá? Esse tipo de trauma é o que leva ao movimento não acontecer ou cria sensibilidade nessas regiões, né? Nesses dentes, principalmente nos inferiores, que apresentam uma raiz mais delgada, tá? Então, esse vai e vem do arco inferior, a gente pode pedir para reduzir para eliminar a colisão com os dentes antagonistas, tá? Agora, observem a rotação, que a gente já viu que é um movimento bem difícil, que já foi pintado de movimento avançado em preto, da rotação do pré-molar, que é o dente 4.4. Abre um diastema, que eu acho favorável, né? Toda vez que a gente tem uma rotação em caninos, premolares e incisivos, a abertura do diastema, normalmente às custas de vestibularização daquele dente ou de outros adjacentes, a abertura do diastema aumenta a quantidade de abraçamento. Poderia manter, sim, essa rotação com a abertura dos diastemas, Porém, essa quantidade de rotação já me indica, então, uma necessidade de terapia auxiliar, que eu já iniciaria nessa fase. E poderia ser um binário ou apenas nas faces vestibulares. Então, nesse caso, a face vestibular, ela é que precisa mais ser movimentada no sentido de entrar com o dente mesial in, né? Então, eu faria o binário, iniciaria o binário por vestibular, então, botão colado no 44, botão colado no 43, iniciaria pela vestibular e o alinhador trabalhando por lingual, e no decorrer do tratamento, se eu perceber algum grau ainda de atraso ou desadaptação, entraria com binário por palatina, que é o lugar onde incomoda um pouco mais o paciente, tá? Mas já sim entraria com esse binário. Observem que a abertura de diastemas para a correção dessa rotação, a abertura dos diastemas necessita, então, do movimento de vai e vem dos incisivos, né? Mas a gente pode pedir para diminuir um pouco? Pode. Mas para abrir esse diastema num dente que já está vestibularizado, só com vestibularização e mesialização daquele canino. Para isso, ele joga todos os incisivos mais para frente, tá? Normalmente mantém-se o vai e vem, quando possível, quando a gente não tem nenhum tipo de colisão com dentes antagonistas, né? Outra coisa que acontece, ela tem
É uma rotação que abre um diastema significativo entre 11 e 21. E a paciente tem que estar ciente que durante um período, né? Então, para ter um abraçamento maior, durante um período, ela vai ter ali um diastema durante o 11 e o 21. Tá? A paciente tem que estar ciente antes que você aprove esse tratamento para não ficar aquele momento desagradável durante o tratamento. Observe que esse espaço, que é o espaço que tem para o implante do 1,5, hoje ele tem 5,4 milímetros, e a Thais já me falou que esse espaço vai ser insuficiente. Então, ou a gente ganha através de desgastes dos dentes adjacentes, né, IPR nessa região, ou eu pensei realmente na extração dos sisos, tá? Que do outro lado ela já não apresenta, a extração dos sisos para poder distalizar um pouco mais a região de 1,7 e 1,6 para abrir um espaço pelo menos ali de 7 milímetros. Finaliza através da expansão e um pouco da mesialização dos prés no espaço ali de 6 milímetros. Inicia com 5,4 e finaliza com 6 milímetros. Nesse caso, que é uma abertura de espaço, vocês solicitariam meio pontico ou vocês deixariam esse pontico inteiro? Coloquem aqui no chat para mim, o que vocês solicitariam? Meio. Concordo com você, Tati. Então, como eu escrevo isso para o técnico? Então, vamos por parte, tá? Então, eu já percebi que esse tratamento é um tratamento de movimentos simultâneos, né? Provavelmente, se eu inserir alguma distalização desse Q1, a doutora pediu para não fazer a extração dos sisos. Então, eu vou tentar aqui, através dos controles em 3D, fazer um clean check sem distalização desse Q1, porque, primeiramente, ela não tem a intenção de extrair esse siso. Tá? A gente vai tentar por IPR para ver se a gente consegue o aumento de 6 milímetros para 7 milímetros dessa região. Tá? Pode contar com um pouco de desgaste, mas eu vejo que as faces distais a face distal desse premolar 14 já é uma face mais vertical, né? Assim como do dente 16, então não vejo muita possibilidade de desgaste. Talvez entre os molares, que eu não sou muito favorável, mas talvez seja uma opção. E talvez ali na distal, entre caninos e entre 13 e 14, que também vejo um espaço maior ali. Para conseguir, então, mais 1 milímetro na região do implante, tá? Eu vou, então, escrever primeiro, por favor, tudo que for de estagiamento ou troca de pontico, por exemplo, tem que ser por escrito, tá? Trocar pontico do dente 1,5 por meio pontico. E aqui eu já vou pedir para eliminar, não, eu vou pedir para diminuir o movimento de vai, vem dos incisivos inferiores para eliminar a colisão com antagonistas. E, para deixar isso bem claro para o técnico, eu coloco na visão que eu enxerguei a colisão, dou um zoom nessa região, mais ou menos nesse ponto que termina a vestibularização, ultrapassa, escrevi a frase que eu quero que ele diminua, vai e vem para eliminar a colisão, e eu faço, então, posiciono onde eu quero que o técnico enxergue e coloco a captura de tela. E fica um símbolo da câmera fotográfica exatamente na região que eu quero que ele veja, que ele visualize, para não chegar nessa quantidade de contato, colisão entre os antagonistas, ok? Outra maneira que poderia fazer também é atrasar o movimento de vestibularização dos incisivos inferiores, caso não seja um movimento de vai e vem, seja uma vestibularização pura desse dente, eu posso pedir atrasar a vestibularização dos incisivos inferiores para eliminar a colisão. Então, ele cria um pouco mais de overjet para não acontecer isso, tá? A Tati pergunta, para fazer o binômio de força no 44, você já pede o recorte para botão desde o início? Eu já peço desde o início. Quando tem uma rotação que já está pintada, sinalizada para mim de preto, na região de premolares, que a gente sabe que são dentes
curtos, né, e cônicos, até que esse premolar até que é razoavelmente largo, né, mas ele tem uma altura de coroa muito baixa, então tem um abraçamento na face lingual baixa. Então, normalmente o que eu faço? Vestibular, na verdade, não é nenhum binômio de força, então é uma região, uma face só que eu vou aplicar força, e normalmente eu começo pela vestibular, tá? Que incomoda menos o paciente, e coloco um atátima na região palatina, na região lingual do dente, que precisa ser mais rotacionado, para ter um bom abraçamento daquele dente. E, né, no decorrer do tratamento, você percebe que está muito aquém, então eu acabo recortando a lingual, também dos dois premolares, e aplico o binômio propriamente dito, tá? Vamos pensar numa seguinte situação: quando a gente tem premolares que precisam ser rotacionados, observe este premolar, é basicamente mesial-in. Quando o premolar, ele, num tratamento que está fazendo uma expansão, fazer a mesial in, ela é menos previsível do que fazer a mesial out, né? Então, quando a gente pensa numa expansão de um arco, normalmente o efeito da expansão ele é bem positivo na região de pré-molares, quando a gente mantém os segundos molares travados. Tá? Então, ele é bem efetivo nessa região de pré-molares e caninos. Então, fazer o movimento da expansão é fazer o mesial out. Então, toda vez que tem uma rotação de pré-molar e a necessidade é mesial out e não mesial in, mesial out, a gente percebe que as rotações funcionam melhor, tá? Quando eu pego já esse pré-molar, tenho expansão no arco, nem tanto, mas eu tenho uma rotação que eu tenho que trazer toda a mesial para dentro, então nada é favorável, né? Fazer a expansão não é favorável, fazer a vestibularização dos incisivos também não é muito favorável. Então, eu já sei que eu vou provavelmente ter que ter necessidade de alguma ancoragem ou alguma terapia auxiliar, tá? Então, expansões são mais favoráveis para a rotação mesial out dos premolares do que mesial in, tá bom? Então, lembrar dessa previsibilidade durante o movimento de rotação. Daí a necessidade de colocar a Tatman por dentro ou não, de colocar já logo a força com os botões na vestibular ou não. Nesse caso, já foi sinalizado de preto, uma rotação difícil de ser alcançada, eu já vou logo inserir, então, os botões no 43 e no 44, tá bom, tá? Ok. Então, quando a gente vem para controles 3D, eu apertei ali para fazer a modificação, observem que a imagem do pôntico some, né? Então, tudo que for definir sobre pônticos, assim como a gente viu ali no TIPS de hoje, define e já escreve por escrito aqui, tá bom? Que a gente, durante os 3D, a imagem do pôntico desaparece. Ok. Eu não posso movimentar os sisos, então eu vou deixar os sisos imóveis, e como uma ancoragem, né? Já que eu não vou nem extrair, eu não vou essa extremidade é muito difícil de ser movimentada, eu não vou fazer a movimentação. Eu tenho o cadeado fechado, eu libero o cadeado, apliquei um espaço. Aplico o IPR nessa região, se eu posso desgastar um pouco mais, aumento um pouco 0,5, então eu consegui 0,5 através desse desgaste na região de molares, e vou aplicar um pouco mais, deixando em 0,7, 7 milímetros, e aplicando o IPR ali de 0,5 para deixar o meu canino encaixado em classe 1, tá? Então, dessa maneira, eu aumentei 1 milímetro o meu espaço para o dente 1,5. Ok. Então, a gente já falou sobre a possibilidade de uso. O paciente também vai estar ciente, então tem que conversar com o paciente. É uma rotação muito grande do 4,4. Eu removo a Tatman, coloco, arrasto os meus recortes para botão, e sempre o lugar onde recebe uma força maior, para eu não ter nenhuma força residual sobre o canino que eu não queira, então eu tenho que colocar algum grau de retentividade sobre o dente, tá? Então eu vou aplicar ali um attachment que vai ter um pouquinho de contato, vou jogar ele um pouquinho para mesial, se eu consigo menos contato com o adjacente. Mesmo assim, vai ter um pouquinho de toque. Vou colocar ele um pouquinho mais próximo do recorte para botão. E talvez tenha que fazer algum desgaste ali. Tá.
Outra situação, então. Então, abrimos um espaço provisório, né, temporário na mesial e distal desse dente. Eu concordo com essa abordagem. O vai e vem a gente diminuiu, então, nessa região. Tem alguns triângulos negros que se abriram após a colocação, a correção da rotação desse dente. Essa era uma região que estava cruzada no pré-molar, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de verificar com vocês, então eu vou voltar só um pouquinho a imagem do CleanCheck. Clico ali nos 3 botões, adicionar a comparação, abre o meu setup, que é o setup dinâmico, onde eu tenho o play aqui embaixo, então eu consigo visualizá-lo no play, e eu quero dar uma olhada na região cruzada, como é que faz o movimento. Então, se existe alguma intrusão de um dente, descruza, ele acaba ficando intruído naquela região, rotaciona e depois ele extrui. Então, movimento segmentado do dente 2.4. Então, ele fez uma vestibularização, ele protruiu, primeiro ele intruiu, ficou fora do arco, depois ele vestibularizou. E depois ele acaba extruindo. Ok. Existe essa possibilidade de você estagiar o movimento do premolar, assim como a gente tem a possibilidade de adicionar o bite ramps em alguma região. Vamos observar se foi inserido o bite ramps em algum momento? Então, eu tenho bite nos incisivos laterais, depois entra no 2.1, depois entra no 1.1. Esses são os Precision Bite Ramps. Essas rampas são as rampas inteligentes que durante o tratamento elas mudam de tamanho, então tanto no comprimento da rampa quanto na altura da rampa, de acordo com o overjet que o paciente apresenta durante o tratamento. Por que não foram introduzidas no 11 e no 21 logo desde o início? Só entra no 21 no estágio 11 e depois entra um pouco mais à frente no dente 21, perdão, no dente 11. Entra primeiro nos laterais, depois no 21, depois no 11. Esse estagiamento de colocação é quando existe um grau de rotação muito acentuado. Lembrar que toda vez que tem bite ramps, eu perco a superfície de contato do alinhador com essa superfície palatina ou lingual, tá? Então, muitas vezes, a opção de não colocar em dentes apinhados, na minha opinião, aqui na região anterior, deixaria apenas nos incisivos laterais e deixaria sem os Precision na região de 11 e 21. Isso tem que ser por escrito também? Também por escrito, tá? Outra possibilidade de desoclusão poderia ser também um attachment na oclusal, nessa superfície dos molares, e aí onde eu checo qual é o melhor dente de escolha para a colocação de um attachment na oclusal, que não precisa ser preenchido por resina, tá? E que você possa ter alguma desoclusão próxima da região cruzada. Então, eu tenho um dente cruzado que são 34 e 24. Eu aperto no botão da oclusão e checo onde é o ponto de contato. Observem que aqui não tem, por causa da ausência do antagonista. Aqui eu tenho um pequeno ponto de contato, mas é numa cúspide vestibular. Aqui também é na cúspide vestibular e aqui é na cúspide palatina. Os contatos não são muito favoráveis, tá? Se tivesse um mais aqui no centro, o próprio attachment, seguindo a direção do sulco central, seria mais favorável. Posso observar também numa vista mais posterior, então eu tiro o botão de oclusão, enxergo mais por posterior e checo exatamente onde eu possa ter um pouco mais de contato desse attachment que eu quero colocar na superfície oclusal, normalmente nos inferiores, que atrapalham um pouco menos. Acredito que no sulco central dos molares inferiores seria uma boa região, tá? Esse do primeiro molar desse lado, que apesar de não estar encostando, ele vai dar um toque, tá? Seria uma outra possibilidade de desoclusão dessa região, que é mais próxima à região do cruzamento do dente, tá? E aí, se eu coloco um desoclusor, né, eu não preciso fazer esse movimento de intrusão dos dentes. O que eu tenho que prestar atenção é que durante o tratamento, esses dentes cruzados, eles não podem estar extruindo, isso dificulta. E observem que esse 2.4, ele extrui, ele vira um fantasminha com o dente antagonista. Essa colisão a gente pode remover também, tá? Então aqui, ainda em comentários ao técnico por escrito, eu posso solicitar adicionar
attachment. É que esse attachment, vou tentar colocar, mas eu acredito que eu não vá conseguir adicionar o attachment na superfície oclusal eu mesma, apesar de ser um attachment convencional. Ah, ele entra na superfície vestibular. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom, só para ele entender que eu estou falando desta superfície. E eu vou adicionar um attachment aqui. Não, entrou no vestibular, então eu vou solicitar o técnico. Adicionar attachment retangular de 5 milímetros na superfície oclusal de 3,6 e 4,6 sobre o sulco central. E aí, esse attachment que vai vir nessa região, sobre o sulco central, ele vai me ajudar a ter um pouquinho de levante para descruzar os pré-molares, tá? Então, e não precisa ser preenchido com resina. Então, adicionar attachment retangular de 5 milímetros na superfície oclusal de 36 e 46 sobre o sulco oclusal. Ok. E aqui eu vou pedir, por favor, remover os Precision Byte Ramps de 1.1 e 2.1, tá? Então, lembrar, os Precisions são importantes em casos de desoclusão posterior, intrusão anterior e inferior? Sim. Mas aqui, uma das queixas principais da paciente é o apinhamento, né? E a falta do abraçamento em toda a superfície palatina conta muito, né? Tem muita mesial alt para ser feita nessa região. Então, quanto mais áreas de pressão ou a ativação do alinhador sobre essa região e menos o que o Precision Byte Ramps dá o afastamento, o alinhador vai deixar aí bem adaptado, tá? Então, opção de manter nos laterais. E se eu quiser remover, vou remover, acaba removendo dos 4 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que escrever para o software. Se eu quero remover apenas de um dos dentes, eu tenho que escrever aqui para o técnico, tá? E manter em 1.2 e 2.2, senão ele acaba tirando também, né? Não entende. E 2.2. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente ia checar. Então do pré-molar, aquele pré-molar que faz um vai e vem ali, intrui, depois extrui, eu vou pedir para remover o estagiamento de intrusão e extrusão de 2,4 e extruir o 2, não é 2,4 aqui não, esse é o 2,5. E eu vou pedir para extruir, isso, o 2,5 é o cruzado, o 2,5, Pri, o 2,5 que é o cruzado. E extruir dente 2,4 apenas após descruzamento com 3,5 para eliminar a colisão. Posso colocar a fotinho? Também posso. Como é que eu faço a foto? Volto ali, clico aqui, vejo dinâmico, coloco na visão, deixo na visão do fantasminha, dou um zoom e coloco a câmera, o sinal da captura de tela na frase que eu estou mostrando para o técnico, tá? Volto para minha e eu retomo ali a minha notificação. É possível que tenha que introduzir alguma terapia auxiliar nessa região? Talvez seja necessário, mas de primeira, desocluindo os dentes adjacentes ou próximos a eles e aplicando a força do alinhador, pode manter esses attachments, que são attachments do G8, que são attachments grandes chances de descruzar, tá bom? Ok.
Agora vamos enxergar então as posições dentárias finais. Eu mudei alguma coisa do estagiamento? O estagiamento continua simultâneo. Eu não vou fazer distalização sequencial aqui. Não. Vamos observar o torque. O torque dos molares, primeiro posições dentárias finais e depois os torques. Então eu sempre costumo observar por quadrante. Por quadrante. Corrijo as rotações, elimino rotações desnecessárias, então aqui tem um 0,8 de rotação, eliminei, aqui eu acredito que seja muito grande essa quantidade de rotação, vou diminuir um pouquinho, deixar um pouco menos, premolar ok, anatomia, né, dos premolares também não são muito semelhantes, o tamanho também é bem diferente, canino inicia com mesial in, com distal in, que também não é muito favorável à expansão. Então, observem a posição desse 2.3. Ele tem mesial out e distal in. É favorável para uma expansão? Não, também não é previsível, né? Toda vez que a gente tem um canino mesial in e a gente faz uma expansão do arco, esse seria o movimento mais previsível, mesial out. Então aqui eu tenho a distal in durante o movimento da expansão, então normalmente acabo sobrecorrigindo um pouco mais quando ele é um movimento contra o movimento da expansão que eu estou fazendo, ok? Essa também é uma dica interessante e importante. São os resultados de rotações, que já tem publicações na literatura, que eu acho bem importante da gente avaliar isso no começo do tratamento, tá? O dos incisivos laterais não tem grandes movimentações, os centrais abrem diastema, o paciente tem que estar ciente da abertura dos diastemas, a posição final vou tirar um pouquinho a Tatman para tirar essa poluição do visual, colocar um pouquinho de mesial in desse. Esse foi sobrecorrigida, a mesial out, ok, pode deixar sobrecorrigida do 11, que é o dente talvez no pior posicionamento. Incisivo lateral tem um desgaste incisal, canino tem uma rotação, não, quase nada de rotação. Esse premolar acaba expandindo, o molar rotaciona para distal, ok. Deixei o terceiro molar travado, fiz uma rotação distal do primeiro molar, ok. Concordo com as posições nessa visão. Eu vou para o arco inferior, faço o mesmo com as posições dentárias finais, que isso pode ser, não precisa ser exatamente nesse setup de clean check. Aqui tem uma contração do arco, ok. Aqui uma rotação do premolar que nem está sobrecorrigida, e aí eu faço a sobrecorreção. Além da sobrecorreção, esse recurso de um attachment por lingual no dente que vai receber a maior força. Vou deixar um attachment ali, na superfície palatina. Ele não vai conseguir ser feito por causa do recobrimento. Tá, então esse attachment eu vou pedir para adicionar attachment na lingual de 4.4 quando possível. Então, ele vai adicionar só quando essa superfície estiver mais visível. Escrevi possível. Possível. Nossa Senhora. Possível, ok? E posso deixar esse attachment um pouquinho mais para distal. E aí ele encaixa para mim ali quando ele conseguir uma melhor rotação, tá? Então tem botão, botão, attachment no canino, ok. Rotação de canino, incisivos, incisivo lateral, que faz o mesial out, distal in. Incisivo lateral, posso fazer um pouco de sobrecorreção da rotação, que já está 48 graus. Rotação, sobrecorreção, canino, faz uma expansão, uma contração do premolar,
que ele está mais cruzado, e uma contração do molar que está mais cruzado. Fazer um pouquinho de mesial e indesse e deixar uma sobrecorreção da contração dessa região, porque é a área que está cruzada. Eu deixei ele sobrecorrigido. Ok. Vejo as vistas frontais em relação às minhas angulações e tiro angulações que são desnecessárias. Observem o torque desse segundo molar. Segundo molar com cúspides palatinas aparecendo nessa vista. Então, como corrijo o torque dos molares? Deixo posicionado numa vista lateral, bem horizontal, tá? Bem horizontal. Clico sobre o dente e venho com torque. O torque vestibular de raiz, palatino de coroa, até a minha cúspide palatina desaparecer. Posso fazer isso? Isso já é a minha sobrecorreção. Então, eu faço torque na vista anterior, na vista horizontal, bem de frente para os molares, e é ali que vai desaparecer a cúspide palatina. Esse movimento só vai ser possível se a paciente tiver tábua óssea nessa região, né? E se realmente esse for parte da queixa ou necessidade. Caso não seja possível ou que não tenha essa tábua óssea, eu tenho que eliminar esse torque que eu acabei de realizar, tá? Aqui eu tenho que ter uma abertura de espaço. Vamos revisar ali se as raízes estão bem divergentes já ou se existe uma necessidade de criar uma divergência das raízes para a colocação do implante. Até que a raiz do 14 está bem paralela ao 13, assim como do 16, tá? Não mexeria tanto com as angulações das raízes dos dentes adjacentes ao espaço. Então esse, por exemplo, ele está com uma angulação de 8,1 graus. Pode até eliminar, deixar ele mais jogadinho a raiz para distal como ele estava, tá? E esse pré-molar, 0 ponto, pode deixar sem angulação também, né? Todos os movimentos de angulação que requerem, então, tem uma dificuldade maior, uma previsibilidade menor, movimentos radiculares a gente tem que tentar eliminar ou diminuir do nosso setup de ClinCheck, tá? Então, sempre presto atenção nessa vista anterior, se realmente essa quantidade de angulação é necessária, tá? Eu vi que a raiz do canino, ela tá paralela, então eu vou eliminar essa angulação que o dente tem. O incisivo lateral tem uma angulação, mas eu acho que é necessária essa. Posso diminuir um pouco, vai criar um triângulo negro, mas posso entrar depois com IPR numa segunda fase e tentar eliminar os triângulos negros. Vi que esse dente também tem uma angulação um pouco maior, posso eliminar a angulação dele. Ah, não, estou acentuando a angulação dele. Deixa eu ver na vista palatina se ele tem uma angulação muito acentuada. Ah, era o vizinho que estava com a angulação acentuada. Se eu eliminar a angulação do 11, eu zerei aqui na tabela vertical, tá? Eliminei a angulação do dente 11, então ele fica praticamente com movimento rotatório e não movimentos de torques e nem de angulação. Ok. Vista frontal, que a gente estava visualizando esse 21. Aí tem que pensar depois na anatomia desse dente, né? Deixar esse um pouco mais angulado também. Difícil, a anatomia de dentes que durante muito tempo ficaram mal posicionados, né? Esse dente também faz uma angulação desnecessária, elimina. E ele instrui muito, tirar um pouco do... E esse também instrui durante o tratamento, esse acaba ainda instruindo. O torque do molar, observar então torque, para correção desse torque, cúspide palatina aparecendo, segundo molar. São movimentos difíceis, bem difíceis para a extremidade, quanto maior o attachment, melhor. Se tiver sem attachment nessa região, trocar por retangulares horizontais de 4 milímetros. Arco inferior, normalmente eu checo as angulações nas vistas. Elimino as angulações desnecessárias dos dentes. Quando são necessárias, ok, pode manter, mas as desnecessárias vai eliminando. Não tem muita angulação. Esse a gente tirou. Esse tem pouca. Incisivos. Angulação mesial precisa. Ok.
Chequei as posições. Ah, aqui ficou feio o 11, né, gente? E eu quase não angulei. Deixa eu ver na panorâmica se o dente 11 apresenta algum grau de... É que a panorâmica tá difícil de ver aqui o 11, né? Talvez a raiz do 11 mais próxima do 21 do que do 12. Então, a raiz dele inicia, agora a gente zerou, mas a raiz parece mais posicionada perto. Então, eu não posso contraangular, senão eu jogo a raiz mais próxima. Então, eu vou deixar sem angulação, tá? Provavelmente é uma questão anatômica da coroa e não de angulação. E a paciente vai restaurar ao término, ok? Sempre checar, então, se as angulações são realmente necessárias para o seu tratamento, tá bom? Aqui, então, a gente deixou sem o descruzamento sem nenhuma terapia auxiliar, né? Colocamos ali ela já vai ter bite na região de incisivos laterais que não fazem grandes rotações, e ela vai ter um atátma ali na oclusal do primeiro molar para desocluir um pouco essa região para ajudar no descruzamento do pré. Eliminei ali a extrusão do pré-molar, acho que esse pré-molar aceita um pouco mais de intrusão para não atrapalhar durante o descruzamento desse dente. Atátmans grandes nessa região, ok. Atátmans grandes nessa região, ok, tá? Então, pessoal, é, o que vocês fariam mais alguma coisa nesse clean check? Observe então que é um clean check que não tem grandes movimentações anteroposteriores, a não ser nessa região para abertura do espaço para o implante, né? Talvez aqui vá precisar de um desgaste ao término na distal do 14 e na mesial do 16, apesar deles já serem tão planos, né? A paciente não quer extração dos sisos, então mantive eles em cinza, que eles estão imóveis, tá? Contatos pesados na região. Tem contatos pesados? Vamos checar. Provavelmente na região de torque, né? Tá. Torque nessa região, contato pesado nessa região, contato pesado nessa região. Ultimamente tenho deixado com mais contatos pesados ou verdes na região posterior, que são regiões que apresentam, olha como que são os contatos iniciais da paciente. Então, a gente sempre tem que avaliar os contatos iniciais. Quando eu mostro no original, ela tem muito contato na região de incisivos, que talvez seja uma área de trauma, de colisão para ela, e eu tenho nada de contato quase nos posteriores, a não ser naquele siso, né? E aí eu deixo contatos um pouco mais fortes nessa região. No caso dela, eu deixaria, tá? Elimina os contatos anteriores, como tá aqui, e deixa os contatos mais fortes no posterior. Não tem problema, tá? E que é sempre avaliar, então, como a paciente começa o tratamento, e não como ela está finalizando essa etapa. Então, como ela começa, onde são normalmente os contatos e os traumas, né? E aí, deixar os contatos mais leves na região, ok, tá? Poderia sobrecorrigir a curva de SPE? A Cris que está perguntando. Então, na vista lateral, vou tirar a oclusão, contatos oclusais, curva inferior. Aqui eu deixei um pouco mais instruído e um pouco mais vestibularizado e intruído. Essa vestibularização, pessoal, inferior, observem que o dente está verticalizado, os incisivos, e eles vestibularizam e protruem. É uma intrusão relativa, então é mais previsível de acontecer, tá? Já fiz um pouco mais de extrusão do inferior, posterior, inferior e intrusão do anterior. Vamos checar a questão do torque dos incisivos, pessoal? Então, aqui, lá na tele, deu para perceber que eu preciso de mais de inclinação da coroa para vestibular do que a protrusão propriamente dita. E onde eu checo isso? Onde eu checo? Em dente. Clico sobre o dente, coloco a base do dente raiz e checo quanto da raiz está vindo para vestibular em milímetros. 2 milímetros, esse dente. Esse outro, 1,8. Esse outro, 0,8. E esse outro, 1,6. Preciso eliminar a protrusão radicular? Preciso, né? Então, é mais uma situação de inclinação do que de protrusão radicular. Então, eu venho nos meus, sinalizo e marco os meus 4 incisivos, venho aqui no meu ícone de raiz e faço um torque lingual de raiz. Acabo removendo o torque vestibular de raiz que o software me deu. Aí eu venho dente a dente e checo
Base, dente, raiz. Ah, ele já foi para muito para lingual. Então, posso diminuir um pouco? Posso. Posso zerar? Que aí só a raiz, só a coroa vem para vestibular? Só a coroa vem para vestibular. Então, estou zerando praticamente? Ok. Faço isso no próximo? Acho que eu excedi, né, gente, o movimento. Zerei. Posso fazer esse no próximo? Esse foi muito para lingual. Posso simplesmente zerar, e aí eu sei que o movimento desse dente foi às custas de inclinação vestibular da coroa. E esse está 2,3 para lingual, então eu elimino. Então, nesse momento, o que eu acabei de fazer? Ao zerar os meus movimentos radiculares para lingual, eu estou zerando o torque lingual de raiz desses dentes, tá? E certamente essa vestibularização vai ser apenas por inclinação da coroa, tá? Vou fazer isso no meu canino também. O canino já está 0,2 para lingual e esse foi 0,7 para vestibular. Venho aqui, elimino e eu já deixei para lingual. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma retração, uma recessão em algum dos incisivos e quero trabalhar com torque radicular, deixo base do dente em raiz e vejo o segundo item da tabela vertical, que é a translação vestibular lingual. E aí, faço a movimentação no torque, que é o desenho do torque, e aí vocês vão observar que este número vai baixando também. Tá bom? Então, aqui eu eliminei a protrusão radicular, então o movimento não foi de corpo do dente, foi uma inclinação da coroa para o vestibular. Ok? Muito bem, pessoal. Vou encaminhar, a paciente vai fazer a reanatomização dos incisivos, não adianta a gente trabalhar com a angulação de raiz se não é necessário. Então, a gente está trabalhando apenas com as rotações das coroas. Acho que vale a pena, então, reforçar o que desse clean check. Então, rotações já consideradas movimentos avançados, já pensa na terapia auxiliar, como a gente pensou aqui por vestibular. Dá para segurar algum attachment na lingual? Quando possível, ou quando não, ele vai sinalizar para você que não foi possível colocar esse attachment pela face lingual, tá? Abertura de espaço sempre um pouco a mais daquilo que a gente necessita, né? Normalmente um pouco a mais. Aqui eu gostaria de mais espaço para encaixar um premolar, né? Vamos dar uma olhada na tabela de Bolton, quanto que tem de largura o dente homólogo, que é o 2,5. Ele tem 7,24. A gente está deixando 7 milímetros, que certamente clinicamente a gente não vai alcançar o 7, talvez o 6 ou 5,5, né? Então, se tiver um pouco mais de necessidade de abertura de espaço nessa região, então pensar na extração pelo menos do 18, que ele é um pior posicionado, né? Para distalização desses 16 e 17, uma abertura maior do espaço, tá bom? A Nilce, oi Anilce, tudo bom? Perguntou, pediu para repetir o movimento do torque dos incisivos. Tá, então olha lá, eu tenho os 4 incisivos inferiores. Quando eu clico sobre o dente, base do dente em raiz, eu vou avaliar em que lugar, para que direção o dente está caminhando, tá? Então, esse dente, especificamente o 3,2, ele está indo com a raiz 0,2 para a lingual. Mas faz de conta que esse dente está vindo a raiz está vindo para bucal em 2,2 milímetros. E esse dente tem uma recessão, já apresenta alguma recessão. Então, o que eu faço? Eu identifiquei, cliquei sobre ele, base dente raiz, identifiquei que ele vai 2 milímetros para bucal a raiz. O que eu faço? Deixei clicado nele, vou trabalhar com torque. E aí eu vou diminuindo o torque vestibular e eu diminuo aqui e já vou observando aqui o resultado. Diminuo, diminuo, diminuo. Observem no dente o movimento. Diminuo, diminuo, diminuo e já passei para o movimento zerado praticamente, que aí eu não joguei a raiz para vestibular, tá? Então, verificar é verificar base, dente, raiz, translação. E fazer o torque propriamente dito, mexer nessa ferramenta do torque, ok? Obrigada a você. Pessoal, então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, né, dessas dicas para algum clean check que vocês façam, mas é sempre bom, né? Aquele clean check a gente sempre aproveita em alguma situação algo para nós, né? Obrigada, pessoal, pela presença. Elísio, Ju, Jamel, Leda, Beth, obrigada pela companhia de sempre, pela confiança. Vejam os cursos, se vocês não podem, se não podem ficar, vir para São Paulo, então tem os online,
né? Sempre atentos, que sempre alguma dica a gente mostra e esse compartilhamento de informação com vocês é maravilhoso. Obrigada a vocês. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.